crianças! É muito bom estar de novo aqui com vocês no Camp Kids. E olha, durante todo o verão nós estamos fazendo ondas enquanto descobrimos que podemos mudar o mundo ao nosso redor. É isso mesmo! O que você faz hoje pode mudar o mundo ao seu redor. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos viver a bondade e a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Vocês lembram? Essas características são frutos do Espírito. E agora, para começar o nosso tempo juntos, nós vamos falar sobre mansidão, que também é um dos frutos do Espírito que habita em nós. Vamos lá? À medida que Jesus começou a viajar, ensinando, curando pessoas, ele se tornou cada vez mais popular. As multidões se reuniam em todos os lugares que ele ia. Todos queriam ver Jesus e ouvir o que ele tinha a dizer. Com todas aquelas pessoas tentando se aproximar de Jesus, eu imagino que os discípulos talvez tivessem pensado que teriam um trabalho a fazer para proteger Jesus, de alguma maneira. E controlar aquela multidão, todas aquelas pessoas que se aproximavam deles por muitos dias. Você já viu pessoas que fazem isso, né? Vou dar uma dica para vocês. São os seguranças. Os discípulos achavam que eram seguranças ali, né? E eu não estou dizendo que os discípulos de Jesus agiam exatamente assim. Mas eles tinham, de certa maneira, que manter o controle da multidão que sempre estava ali ao redor de Jesus. Num certo dia, as pessoas estavam trazendo seus filhos a Jesus. Eles esperavam que Jesus os abençoasse. É isso mesmo, os pais estavam trazendo os seus filhos pequenos para que Jesus pudesse abençoá-los. Mas havia algumas pessoas no caminho, os discípulos. Os discípulos pediram às pessoas para pararem de levar os filhos a Jesus. Mas os discípulos não estavam tentando ser ruins com aquelas pessoas. Eles apenas achavam que não era importante para Jesus estar com crianças. Na cabeça deles, eles achavam que Jesus preferia passar o seu tempo com adultos ensinando, ao invés de estar com as crianças. Mas quando Jesus viu isso acontecer, ele ficou zangado. A gente não ouve falar de Jesus ficando zangado com muita frequência, não. A Bíblia não mostra isso com muita frequência para a gente. Então, a gente pode entender que isso foi muito importante para Jesus. Olha só o que é que Jesus disse para os discípulos. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Depois de dizer isso, Jesus segurou as crianças assim, colocou em suas mãos, colocou a cabeça sobre elas para abençoá-las. Jesus, o Filho de Deus, que é tão poderoso e importante, escolheu segurar criancinhas em seus braços. Jesus deixou claro que para ser seu seguidor, cada criança era valiosa para Deus. Ele deixou claro para os seus seguidores e para todas aquelas pessoas que cada criança, cada pessoa era valiosa para ele. Jesus tratava bem as crianças porque ele sabia que elas eram muito importantes. E ele foi gentil e manso com elas. Então, agora nós vamos falar sobre mansidão. Como seria para nós tratar os outros com mansidão? Existem coisas óbvias, como ser calmo e gentil com crianças que são mais novas que você. Isso é simples, né? É fácil. Mas você também pode ser manso com crianças da sua idade. Por exemplo, se você vir alguém que está tendo algum dia ruim, você pode se aproximar dessa pessoa e dizer que você se importa com ela. Você pode perguntar para ela sobre o problema que ela está passando e apenas ouvi-la com atenção. Ou então, se alguma criança estiver sozinha, você pode perguntar se ela
quer se juntar a você e aos seus amigos para a brincadeira que vocês estão ali curtindo. Você pode até ser manso quando se tratar de pessoas mais velhas que você. Com seus professores ou seus pais. É bem simples. Basta responder com cuidado e preocupação. Prestar atenção ao que a outra pessoa precisa. Todos nós podemos falar com um pouco mais de mansidão com as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas mais jovens, mais velhas do que nós, sejam nossos amigos que nós vemos todo dia, sejam pessoas que nós não conhecemos. Jesus deixou claro para os seus seguidores que cada pessoa é valiosa para Deus. Portanto, nós precisamos mostrar aos outros o quanto eles são valiosos. E uma das formas de mostrar isso é sendo manso e gentil, mostrando cuidado e preocupação. Mas, é preciso muita força para ter mansidão. E a gente, muitas vezes, não consegue isso sozinho. Porque Deus está com a gente e Ele pode dar essa força para nós. E é isso que nós precisamos lembrar hoje na nossa lição. Deus pode te dar força para ser manso. A maneira como Jesus tratou as crianças mostra muito sobre o quanto Jesus ama as pessoas. Jesus se importava tanto com os discípulos e tanto com as pessoas diferentes, fossem elas ricas, pobres, estudadas, letradas ou não. Ele se importava. Todas eram valiosas. Jesus mostrou o quanto ele se importava com as pessoas pela maneira como ele tratava cada um, com mansidão. Por isso, nós devemos tratar os outros da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Nós podemos seguir o exemplo de Jesus na maneira como nós tratamos as outras pessoas. E assim, nós podemos fazer ondas no mundo ao nosso redor, ondas de mansidão, agindo com mansidão. E olha, o Espírito Santo de Deus nos ajuda nessa tarefa. É sim. Pense, como é bom quando alguém é manso e gentil com você. Não é bom? Então vamos tratar o outro da maneira que a gente gostaria de ser tratado. Viver a mansidão pode parecer desafiador às vezes. Mas lembra que Deus está sempre trabalhando na nossa vida e nos ajudando a ser cada vez mais parecidos com Jesus. E olha, é sobre isso que fala o nosso versículo para memorizar desse mês. E ele está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Crianças, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, temos o Espírito Santo para nos ajudar a ser mansos também. E agora eu queria te convidar a fechar os seus olhinhos e fazer uma oração para agradecer a Deus por essa história de hoje e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos lá? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por deixar histórias tão valiosas para nos ensinar como viver, para nos ensinar a fazer ondas de amor, de bondade, de mansidão, de alegria na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Obrigada porque Jesus nos mostrou como ser mansos com as pessoas. Nos ajuda a viver a mansidão na nossa vida e a refletir essa mansidão para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. E nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, que tempo bom foi esse com vocês de novo, viu? E eu quero desejar uma semana muito abençoada, cheia de alegria, de coisas boas acontecendo. Viva a mansidão na sua vida essa semana, experimenta! Você vai gostar, você vai se sentir muito bem. E não esquece, peça para o papai, para a mamãe ou algum responsável para acessar o nosso Instagram. Tem muita coisa legal lá, inclusive dicas de como viver a mansidão todos os dias. Fiquem com Deus e até a próxima história.